doutor em Psicologia Clínica e da Saúde, também professor da PUC Paraná, o Paulo César Porto Martins. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo aqui à CBN. Andressa, nossos ouvintes. Professor que sempre faz questão de vir aqui no estúdio para conversar com você, viu, ouvinte? Professor, hoje o assunto envolve a percepção que temos de nós mesmos e a construção do valor próprio é a autoestima. Como ela é formada e de que forma impacta no nosso dia a dia, nas nossas relações? Andressa, como está a sua autoestima, Andressa? Eu acho que a autoestima, ela é variável, não? Depende? Depende. Ela é variável, sim, você está certa, Andressa, mas existem muitas vezes um padrão. Algumas pessoas têm autoestima elevada, algumas pessoas têm uma baixa autoestima. E como você falou, autoestima é a forma como a pessoa se percebe, é a forma como a pessoa se avalia. E não deixa de ser, né? Muitas vezes a autoestima ela vai refletir a forma como a pessoa cuida dela mesma, a forma como a pessoa se auto-interpreta. Então, a autoestima é algo extremamente importante quando nós pensamos em saúde mental. As pessoas podem estar questionando assim, puxa, Paulo, mas como que eu faço para saber como está a minha autoestima? Eu falo assim, faz um exercício simples. Pare um pouquinho, pense sobre você mesmo. Se der, se olhe no espelho e pergunte, o que você acha desta pessoa que você está vendo? O que você acha de você mesmo? Você tem orgulho da pessoa que você é? Você se sente bem com a pessoa que você é? Né? Como que você lida com as respostas que você dá sobre você mesmo? E de novo, muitas vezes, na correria do dia a dia, nós não paramos para fazer esse tipo de exercício. E nós, às vezes, não percebemos que estamos nos cuidando de mais ou de menos. Aí a Andressa e os ouvintes vão falar assim, puxa, Paulo, mas como cuidando de mais? Sim, a autoestima, quando ela é exacerbada, quando ela vai além de um nível saudável, vamos colocar assim, Andressa, ela também é prejudicial. A pessoa que tem, né, algumas pessoas falam o ego inflado, a pessoa acha que ela é perfeita, ela acha que ela não erra, isso também é extremamente prejudicial. A pessoa tem que ter uma autoestima saudável, ou seja, ela não pode ter a baixa autoestima, que se considera sempre pior que as outras, considera que não tem condições de aprender, não tem condições de repente até de receber um elogio, isso é o negativo, mas o positivo em excesso também é danoso. Porque vai impedir que a pessoa consiga ter um olhar crítico sobre ela mesma. E de que forma que a relação com a família, com os pais, a criação, né, lá na infância, de que forma tudo isso pode impactar nessa autoestima, baixa autoestima na fase adulta? Há uma relação direta? Com certeza, com certeza. Nós somos, né, o somatório daquilo que nós vivenciamos. E quando se fala tanto da infância, né? Por quê? Porque na infância ele é um período de formação, ele é um período crítico. Tem um autor que criou uma teoria chamada terapia de esquema. Ele fala que muitas vezes nossas crenças, que são nossos esquemas, eles são instalados na infância. Não é só na infância, mas é principalmente na infância. Então, se eu tenho, por exemplo, uma criança que cresceu escutando que ela não é capaz, que ela faz tudo de errado, que o que ela tenta fazer não dá certo, que ela está sempre ficando de castigo mesmo quando não merece, ela acaba internalizando que ela é uma pessoa errada, que ela não deve tentar fazer alguma coisa porque vai dar errado. Ou seja, a estima que ela tem dela mesma está sempre baixa. Porque o que ela aprendeu ao longo da sua infância, e nós carregamos aquilo que nós aprendemos na infância ao longo da nossa vida, que ela sempre está errada. Que qualquer coisa que ela tente fazer, ela vai de repente apanhar, vai ficar de castigo, vai ser humilhada. E o oposto, Andressa, também é, eu gosto de pegar sempre os dois contrapesos. Né? Nós vemos muitas vezes os pais que a criança, tudo que a criança faz está certo, está ótimo, está maravilhoso, mesmo quando não é. E aí a criança ela vai aprender esse contexto distorcido, que não importa o que eu faça, eu vou receber elogio. Vai estar diferente do incentivo, né? É diferente do incentivo. Um bom incentivo é, puxa, vamos fazer certo, meu filho, olha, isso não ficou perfeito, vamos melhorar um pouquinho. E alguns pais parecem que têm medo de falar, de corrigir ou de ir lá e trabalhar junto com seu filho. Quando não, o ideal é, puxa filho, ficou muito bom o que você fez, vamos fazer um pouquinho melhor? Veja, esse detalhe pode ficar um pouquinho diferente, o que você acha? Ou seja, você ir junto,
Você não cria ali uma fragilidade. Por que eu falo fragilidade? Porque se a pessoa ela nunca exercitou receber críticas, ser apontado que alguma coisa não está correta, quando isso acontecer lá na frente, quando virar um adulto, vai se sentir acabado, vai se sentir destruído, vai ter a sua autoestima rebaixada. Quais atitudes seriam então, ou que podem transformar a autoestima de uma pessoa? Ou dicas, né, para que essa autoestima seja fortalecida, professor? Bacana, Andressa. Os nossos ouvintes pensarem, puxa, Paulo, eu estou me identificando, eu acho que eu não tenho uma autoestima tão bacana. O que você pode fazer? Muitos estudos mostram, por exemplo, fazer atividade física. Porque quando a pessoa faz atividade física, ela já se predispõe a cuidar dela mesma. Então ela já está tendo um cuidado dela, além de muitas vezes ir acompanhando o resultado ali de melhor saúde, de uma questão estética interessante. A pessoa ter momento de se autoconhecer, meditação, terapia, identificar os seus pensamentos. A gente fala de pensamentos automáticos. Quando eu penso sobre a minha pessoa, o que me vem à mente? O que eu penso? O que eu sinto em relação à minha pessoa? E tentar entender, se questione, trabalhe essa parte emocional. E nessa mesma questão de autoestima do exercício, se a pessoa quer, por exemplo, perder um pouco de peso, comece a fazer uma dieta, vai no nutricionista, vai no bom profissional, ou seja, comece a se questionar. Se a pessoa pensa assim, puxa, eu nunca consigo fazer determinada coisa por causa disso, o que eu posso fazer para resolver? Mas aí para chegar num ponto, em uma situação em que você se sinta bem, mas não algo que seja imposto por terceiros. Exatamente. Queria que você comentasse sobre o impacto das redes sociais na autoestima hoje, especialmente entre os adolescentes. Tema complicadíssimo, Andressa Tavares. As redes sociais, elas nos impõem, de certa maneira, ou elas nos expõem um mundo perfeito. A pessoa vai lá, ela se prepara, ela se maqueia. Eu brinco até que às vezes algumas pessoas vão fazer um vídeo que estão acordando, já estão lá toda maquiada, penteada. Pronto. Mas isso é entretenimento. Eu sempre falo, a rede social hoje ela se profissionalizou. Aquilo que lá no início era espontâneo, era, digamos, um mundo real, hoje se profissionalizou. Nós falamos de novas profissões do mercado de trabalho, uma delas é ser influencer. Então tem uma pauta, tem um roteiro, tem uma preparação, tem maquiagem. É que nem eu olhar alguém numa novela ou num filme e falar assim, puxa, eu não sou perfeito como aquele personagem do filme. Tem casos em que as pessoas chegam no consultório do cirurgião plástico falando, olha, doutor, quero ficar com a aparência desse filtro. Tem os filtros também, né, das redes sociais e que impactam de uma forma gigantesca. E chegam não só no consultório do cirurgião plástico, mas chegam na clínica. Eu não sou tão feliz, olha, meus amigos são todos felizes, e traz esse discurso de que acha que todo mundo é feliz, com base muitas vezes naquilo que você vê em redes sociais. Então eu acho que o importante é sempre se trabalhar. Eu vejo algo numa rede social, eu fiquei triste, pare e pense, puxa, por que isso me deixou triste? O que isso me incomoda? O que isso está me afetando? O que me impede para eu buscar a minha felicidade? Lembrando, uma rede social é entretenimento, é que nem eu assistir um vídeo de um filme, assistir uma série e achar que aquilo é o mundo real. Não é mais, isso mudou. Então, de novo, toda vez que você se sentir com autoestima baixa, se sentir mal, tente ter um olhar que é uma oportunidade de você conversar com você mesmo. Eu até para alguns pacientes eu falo assim, vamos fazer uma lista. Você vê tal tipo de conteúdo, você vê tal pessoa quando publica, vamos fazer uma lista do que você sente. E depois fez a lista dos teus sentimentos. Vamos tentar buscar o que disparou este sentimento. Porque quando a gente tem aquela sensação desagradável, é como se nós nos aproximássemos de algo, aquilo faz com que eu sinta uma dor e aí eu vou me afastar. As pessoas não têm a tendência, né? Nós seres humanos não temos a tendência de nos aprofundar com aquilo que nós sentimos. Ou seja, buscar as causas para buscar eventuais curas, né? Se olhar com carinho, né, professor? Se olhar com carinho, ter que entender que todas as pessoas têm defeitos, ter que entender assim, quais são as minhas fortalezas, quais são os meus pontos fortes, o que eu quero, né? E tentar separar assim o que é. Você colocou muito bem, às vezes as pessoas falam assim, puxa, então eu tenho que ir para academia, eu tenho que fazer o regime. Não. Se você quer isso, se você realmente acha que isso vai te fazer feliz,
Você tem que, às vezes, quebrar a inércia de ir lá e ver o que está te impedindo de você fazer. Encontrar a sua melhor versão, né? Exatamente. Você não vai, de repente, alcançar, né, o corpo daquela modelo, daquela influenciadora, mas você consegue chegar, de repente, a uma melhor versão, né? Com certeza. E descobrir a sua essência. Quem é você? Quais são os seus pontos fortes? O que você faz bem? O que você faz que brilha os teus olhos? Né? Então, se identifique, se conheça, aproveite as oportunidades para cada vez se conhecer mais, se questionar, faça ali as anotações do que você sente, quando você sente, tente perceber quando que vem esses pensamentos, quando que vem essas emoções, e aí você vai se trabalhando. A autoestima também tem a ver com socialização, né? A pessoa que tem baixa autoestima, geralmente ela começa a ter dificuldade de socializar, sair de casa, fazer amigos. Isso pode ter relação também com a ansiedade, né? A ansiedade, com a depressão, são Exato. Várias coisas que podem se associar ali. Né? Então busque, sair, se divertir. Você fala assim, puxa, Paulo, mas eu não tenho com quem sair, eu não tenho para onde. Tenta fazer um curso, tenta fazer alguma atividade. Existem hoje cursos, inclusive pela prefeitura, existem várias atividades. Várias atividades, inclusive aqui pela prefeitura, e falamos sobre aqui sempre atividades gratuitas, várias modalidades, pilates, enfim, vôlei. E aí você acaba conhecendo outras pessoas, se socializando, né? Conhecendo pessoas de verdade, conhecendo pessoas que têm problemas, você começa a ver que não é só você que tem problema. E porque hoje em dia as relações, tantas relações restritas às redes sociais, né? Eu costumo brincar, assim, porque isso me incomoda um pouco, assim, né? Algumas relações que acabam ficando muito ali nas redes sociais, né? Na troca ali pelo WhatsApp, as pessoas acabam se vendo menos, né? O olho no olho. Isso é tão importante, né? Com certeza. Que a gente não perca isso, né? A rede social, não queira perder isso. As redes sociais cada vez mais são estímulos curtos, né? Você passa, são segundos, você vê e isso entretém o nosso cérebro. Exato. Isso faz muitas vezes até um efeito hipnótico, a gente fica ali, não vê o tempo passar. O buraco negro. Buraco negro, gostei do termo. Ele não sai. Mas... sai depois de muito tempo, você fala com a pessoa nem discuta, né? Porque tá lá entretida. Exatamente. E vendo muitas vezes, lógico, tem muito conteúdo de qualidade, a gente aprende muita coisa. Mas tem muito conteúdo também, né? Que não te leva a nada, você não aprende nada, você só perde tempo. O tempo é algo que não volta mais, é tão valioso, né? Presente. Com certeza. Que é o que a gente tem de fato, né? O presente, é o agora. É o agora. E aproveitando, tem que aproveitar o lado bom das redes sociais, mas lembrar, puxa, o que faz bem a uma pessoa, o que vai melhorar a autoestima é a socialização, em especial no mundo fora do mundo digital, no mundo real. Ninguém está aqui criminalizando as redes sociais, né? Elas são extremamente alguma. importantes, essas trocas são legais, né? Mas poder equilibrar isso, né, professor? Exatamente, o equilíbrio. Né? Isso faz parte, isso que é interessante. E a pessoa se perceber, puxa, como está a minha vida? Como está a minha rede de contatos? Como está a minha rede de apoio? Com quem que eu posso conversar? Se você não tem dificuldade de criar um laço, de repente não sabe para onde ir, a Andressa mesmo falou, aqui na CBN sempre tem dicas de eventos, de cursos, atividades. O importante é a pessoa analisar o que está te impedindo. Então é uma pergunta que é muito forte. Quem está impedindo? Porque muitas vezes a resposta é nós mesmos. Por situações, questões, né, que a pessoa às vezes nem sabe. E a importância, né, de se buscar ajuda, né? Não é vergonha buscar uma terapia. Né? Todos deveríamos fazer terapia e não só quando estivéssemos com algum problema, né? Terapia para poder manter a sua saúde mental ok, né? Não só quando você se vê numa situação que terapia, você falou muito bem. Hoje, um bom psicólogo ele vai trabalhar sim na doença, na nosologia, na patologia, vai trabalhar na manutenção e também tem um movimento muito forte na psicologia positiva. Eu quero melhorar as minhas potencialidades, eu quero ser mais resiliente, eu quero trabalhar ainda mais a minha autoestima. Às vezes, porque ela está em excesso, eu percebo que as pessoas falam que eu tenho um ego inflado, que eu sou muito metido, etc. Puxa, leva isso para uma terapia. Ou ao contrário, puxa, eu não tenho vontade de sair de casa, eu acho que eu não mereço, eu acho que eu não nasci para isso. Então, né, independente da situação, a terapia sempre é algo interessante. E não é gasto, eu sempre falo, é investimento. É investimento. Professor, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui hoje, o doutor em Psicologia Clínica e da Saúde, o Paulo César Porto Martins, o nosso colunista de toda terça-feira aqui do Divã CBN. Essa coluna estará lá no nosso portal cbncuritiba.com.br. Um trechinho vamos mandar hoje
pro Instagram da CBN um trechinho sobre esse assunto da autoestima, também nos seus canais, né, professor? E por lá as pessoas sugerem assuntos também, podem sugerir aqui pelo nosso WhatsApp, né? Mandem sempre sugestões, é super bacana, eu vou recebendo, né? Te recebe tanto aqui pelo WhatsApp da CBN, como no meu Instagram, @pauloportophd. Mandem, tragam seus temas, suas dúvidas, podem me acionar lá no Insta que eu responderei com o maior prazer. Obrigada, professor. Até a próxima. Até a próxima.